Olá, turminha aí do 8º ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, sexta-feira, nós vamos começar o nosso assunto novo da terceira avaliação, certo? Ela vai começar com estatística, tá? No segundo módulo, deixa eu ter certeza aqui que é do segundo módulo, acredito que sim, deixa eu ver aqui, viu? Ela é do segundo módulo, estatística, na página 158. Nós vamos falar hoje, pessoal, um pouquinho sobre coleta de dados, variáveis de estatística. O que é coleta de dados? Eu vou só colocar um exemplo aqui, tá, para vocês. Quando vocês vão fazer algum cadastro, mesmo na internet ou mesmo em algum balcão de alguma recepção, de algum lugar, ele pergunta a questão do nome do pai, nome da mãe, escolaridade, profissão, não é isso? E aí vai. Na internet também, para a gente preencher algum tipo de ficha de cadastro, também a gente vê isso aí, tá? Então, na página 158, eu quero muito que vocês pudessem aí pegar o livro, certo? E fazer essa leitura junto comigo. Ele diz o seguinte: alguns alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa na opinião junto aos seus colegas de sala para saber qual é o tipo de passeio que cada um prefere fazer no final do ano. Aí nós temos aí uma tabela que ela diz tipo de passeio, né? E a quantidade de alunos que respondeu a preferência. Então nós temos parque de diversão, 15 alunos preferiu. Praia, 6. Um camping, 9. Ao todo, 30 alunos no final. Na primeira coluna dessa tabela, o tipo de passeio é a variável da estatística, ou seja, é o assunto que a gente está abordando, certo? Ou simplesmente uma variável. Na pesquisa, parque de diversão, praia e camping são os valores dessa variável. Então, ao meio de um título, nós vamos abordar preferências, certo? Variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos e estão relacionadas a uma quantidade ou característica, são chamadas de variáveis qualitativas, tá? Exemplo, o sexo, né? Estado civil, nível de escolaridade, cor dos olhos, tudo que tem referente a uma condição e a outra, nós vamos ter uma qualitativa, certo? As variáveis qualitativas podem ser classificadas em variável qualitativa ordinal, ou seja, a ordinal está dizendo que é uma ordem. Os dias da semana é uma ordem, dos meses é uma ordem, hora é uma ordem, né? Então ele diz aí o seguinte: quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências, por exemplo, o nível de escolaridade, ninguém começa no 9º ano, né? Vai começar, aí vai jardim, infantil, maternal, primeiro aninho, segundo, terceiro, então há uma ordem, certo? De alguns trabalhadores é uma variável qualitativa, que pode ser disposta na seguinte ordem: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, ou fundamental maior, fundamental menor, não é isso? Então, isso é uma qualidade que você tem, né? A cor dos seus olhos, preto, verde, castanho, né? Azul. Então, é uma qualidade que está adequando as suas características, certo? Não é uma quantidade. Variável qualitativa nominal. Estamos falando de qualidade ainda. Agora, o nominal é o quê? Quando não há uma ordem para as possíveis ocorrências. Por exemplo, tipo de comemoração do final de ano do 8º ano, ou variáveis como sexo, estado civil e cor dos olhos. Então, é uma qualidade nominal, né? Já aquelas variáveis que apresentam valores quantitativos, resulta de uma contagem, o que se pode medir são chamadas variáveis quantitativas. Exemplo, a idade, quantidade, quantos alunos tem de 12 anos? Né? A altura, quantos alunos aqui medem 1,45 m, né? A massa, então quantos alunos possuem aqui, vamos supor, 53 quilos? Quantidade de filho. Então, quando se refere à quantidade, nós estamos falando de uma variável quantitativa. E na variável quantitativa da página 159, nós temos quantitativa discreta e contínua.
Discreta quando as possíveis ocorrências são números inteiros que resultam em geral de uma contagem, por exemplo, quantidade de filhos, quantidade de funcionários, é algo particular, né? Está dizendo discreta. E contínua quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais, por exemplo, a massa do indivíduo, pois ela pode assumir valores reais como 80 quilos, 80,5, ou seja, um decimal, né? A altura pode ser um decimal, massa pode ser um decimal. Vamos supor que vai a um restaurante, vai pesar aquela comida, ela pode dar um decimal. Uma temperatura, ela pode dar decimal também. Então, nós temos aí a primeira questão da página 159 e nós temos a página 160, que eu vou explicar mais ou menos para vocês como é. Na primeira questão, ele diz aí, classifique variável como qualitativa, nominal ou ordinal, e quantitativa, discreta e contínua. A nacionalidade de uma pessoa, ela é qualidade ou quantidade? Se for qualidade, ela vai ser nominal ou ela vai ser, nesse caso, ordinal. Para uma nacionalidade tem uma ordem, ou eu posso falar dos países em vários sentidos, ou eu tenho uma ordem para seguir isso, né? Quantidade de livros, está dizendo quantidade, só que ela vai ser discreta ou contínua? Eu posso ter um livro, vírgula, 2 páginas? Não. Então, ela vai ser o quê? Discreta, né? A altura de uma pessoa, gente, a altura de uma pessoa, ela é qualidade ou quantidade? Ela é uma quantidade. Agora, a altura, ela pode vir com decimal ou não? Se ela puder, por exemplo, a pessoa mede ela mede 1,53 m. Então, eu tenho um decimal, 1,53. Então, esse decimal, ele vai ser o quê? Discreta ou contínua? Contínua é quando a gente tem decimal, eu estou dizendo. E uma classe social, ela é qualidade ou quantidade? Uma classe social, né? Ela é uma qualidade. Só que essa classe social, ela é ordinal ou ela é nominal? Existe uma ordem? Existe, né? Existe a classe, né? Pobre, média e alta. Então, existe uma classe. Já está dizendo classe social. Então, já está dizendo que tem uma ordem. Segunda, para cada item, escreva 3 exemplos de variáveis de acordo com a classificação. Qualitativa ordinal, você pode ter o quê? E nominal, você pode ter o quê? Quantitativa discreta, você pode ter o quê? E contínua, você pode ter o quê? No próprio livro já tem esses exemplos, certo? Na página 160, na terceira questão, observe a pesquisa feita no site de um agente de turismo. Qual é a variável nessa enquete? Como essa variável pode ser classificada? Então, nós temos: qual dos países a seguir gostaria de visitar? França, Espanha, Egito ou México? Né? Então, veja só, qual é a variável dessa enquete? Variável qualitativa ou quantitativa? Né? E ela é nominal ou ela é ordinal? Existe uma ordem para os países? Quais valores essa variável pode assumir? Quais valores essa variável pode assumir? Ou seja, quais são os países que ele fala, né? França, Espanha, Egito e México. Essa que é a resposta. Quarta questão. Para aumentar a satisfação de seus funcionários, uma empresa fez uma pesquisa sobre a opção de cardápio oferecida no almoço. Cada funcionário respondeu entre 5 opções. Qual era a de sua preferência? Observe o gráfico, o resultado dessa sequência. Então, nós temos A, B, C, D e E, que é a opção do cardápio, e nós temos aí a numeração, né? Quais são as variáveis apresentadas no gráfico? Quantidade ou qualidade? Né? Classifique as variáveis apresentadas como qualitativa e quantitativa. A opção do cardápio é o quê? Qualidade, né? E quantidade dos funcionários é o quê? Quantidade quantitativa. Quinta questão. Observe parte do questionário aplicado aos candidatos a uma vaga de emprego.
Classifique cada variável apresentada no questionário em qualitativa ou quantitativa. Então, eu tenho o nome Renata, 35 anos, sexo feminino, massa 67 quilos, altura 1,62, escolaridade ela é de ensino superior, estado civil, casado e tem 2 filhos. Então, qualitativa é o quê? E quantitativa é o quê? Qualidade vai ser o nome dela, vai ser o sexo, vai ser a escolaridade e vai ser o estado civil. E quantidade vai ser idade, massa, altura e quantidade de filhos, certo? Então, tá aí para vocês nosso assunto da terceira avaliação. Qualquer dúvida, gente, entrar em contato, viu? Por hoje é só, fiquem com Deus e até breve.